Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao 21º Mês Espírita de Praia Grande. O Mês Espírita de Praia Grande é organizado pela USE, União das Sociedades Espíritas do município de Praia Grande. A USE é uma entidade que teve seu início aqui, no Centro Espírita Denizar Rivaio, né? O Centro Espírita Denizar Rivaio acolheu e abraçou a USE Municipal de Praia Grande. Desde o seu início até os dias de hoje, nós usamos esse espaço, quando necessário, para as reuniões, para os nossos cursos, nossas atividades, né? Então, a USE tem a intenção e o objetivo de unir todas as casas espíritas do município que ela está. A USE é representante direta da Federação Espírita Brasileira. Ela organiza as casas espíritas e faz com que nós façamos o que nós estamos fazendo hoje, integração entre as casas espíritas. Um trabalhador de uma casa espírita vai conhecer a outra, o frequentador de uma casa vai conhecer a outra, um palestrante faz palestra de trabalhadores dedicados ao bem há anos aqui nesta casa. É a única casa do mês espírita que está fazendo a transmissão ao vivo. De todas as 9 casas que participaram nesse mês espírita que nós tivemos de 2021, a única casa que está fazendo a live ao vivo é o Centro Espírita Denizar Rivaio. É uma gratidão para a gente e uma gratidão saber que temos esse laço com essa casa. Atualmente eu represento a USE, sou apenas um trabalhador da USE, mas o berço da USE é o Denizar Rivaio. E vamos chamando a nossa companheira do Centro Espírita Denizar Rivaio, a Marisa, que vai falar um pouquinho sobre a casa, falar do endereço, falar de alguns trabalhos que a casa oferece, e venham conhecer o Centro Espírita Denizar Rivaio, venham participar. É importante a gente se instruir e se amar, né? E se conhecer. Por favor, dona Marisa, fique à vontade. Não, pode falar, pode segurar. Posso falar? Pode falar. Boa noite a todos. Então, eu gostaria de falar da nossa casa. Em primeiro lugar, agradecer a presença da USE hoje aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. E falar da nossa casa, do trabalho que é realizado durante a semana. Nós temos os trabalhos de terça-feira, às 2h da tarde. Temos de cura, trabalho de cura. Temos na quarta-feira, o trabalho ainda não voltou ao normal. Estamos só com o passe, o primeiro passe. Temos na quinta-feira de manhã, com o seu Ondamar, também um trabalho de cura. Temos na sexta-feira com a nossa irmã Gessi, um trabalho também que está igual quarta-feira, ele não voltou por completo. Mas, aos poucos, na medida do possível, vai voltar ao normal. O nosso endereço é Rua Costa Rica, 59, que todos possam ser bem-vindos, aqui serão bem tratados. Nós estamos aqui de braços abertos para receber todos vocês que aqui aportarem. Muito obrigada a todos. Obrigado, dona Marisa, e muito obrigado, e venham realmente conhecer o Centro Espírita Denizar Rivaio. É uma casa de amor, de paz e de harmonia que há décadas vem trazendo o consolo prometido aos corações de todos que batem a esta porta. E para representar, porque nesse mês espírita de Praia Grande, das 9 casas que participaram online, e essa é a única casa ao vivo, presencialmente, quer dizer, né? Porque todas foram ao vivo, nós temos o palestrante Vanderlei Tofalo, que é um grande amigo não só do Denizar Rivaio, mas de várias casas espíritas da Baixada Santista, da nossa região, e que muito enriquece o trabalho do espiritismo e a divulgação dessa doutrina consoladora. Então, sem mais delongas, vamos ao representante da noite, que é o palestrante, que está representando o Centro Espírita Denizar Rivaio no 21º Mês Espírita de Praia Grande. Vai colocar Boa noite. Boa noite. Tá tudo bem? Tudo bem. Sejam todos muito bem-vindos a essa casinha de luz,
que novamente nos proporciona trabalho e aprendizado, que mais uma vez nós possamos aprender ensinando, a servir sendo servidos. Permita, Senhor, que uma cúpula protetora se faça ao nosso redor, não permitindo que nada de negativo possa nos atingir ou perturbar. Permita, Senhor, que os nossos irmãos maiores ilustrem ainda mais os ensinamentos de Jesus, facilitando ainda mais a nossa compreensão. E quanto a nós, tenhamos as palavras filtradas para nos fazermos compreender. Assim seja, graças a Deus, a Jesus e graças aos amigos da luz. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Às vezes nós percebemos as cadeiras vazias e nós temos uma história verídica que aconteceu conosco para isso. Alguns anos atrás, nós trabalhávamos na federação, éramos expositores e tínhamos uma sala com 30 alunos. Tinha um que se destacava, ele chamava-se Laerte. Ele era uma pessoa assim ímpar, ele tinha um conhecimento doutrinário sem estudar a doutrina. Ele já labutava no bem antes mesmo de conhecer o Espiritismo. Quer dizer, ele já trazia consigo o Espiritismo implantado no coração, mas ele tinha muitas atividades no bem. Era um moço muito valoroso para nós e nos satisfazia muito em vê-lo aprendendo, e os seus trabalhos, as respostas que ele dava no questionário eram eloquentes, diretas, gostávamos demais. Mas esse nosso irmão tinha uma dificuldade de se comunicar com os outros, ele era muito tímido. Ele não tinha coragem sequer de cumprimentar muitas pessoas. Tinha mais de uma pessoa, ele já baixava a cabeça, passava, ficava vermelhinho, extremamente tímido. E nós conversamos com eles algumas vezes: olha, perca essa timidez. Olha, eu chego atrasado para não ser convidado para fazer a prece. Não é assim, Clédson? Os alunos nós convidamos para fazer a prece inicial ou as vibrações e tal, e eles ficam se escondendo. Ele falava: eu chego atrasado para o senhor não me convidar para as preces, né, de abertura. E quando vai começar, já faz a da abertura, de vibração e tudo. E eu vou me embora antes, se não forem escolhidos ainda quem vai fazer as vibrações e a prece final. E era muito difícil nós conseguirmos chegar nele, ou atingi-lo, fazer com que ele perdesse essa timidez. Então ele mesmo teve uma ideia por conta própria: eu posso chegar assim 15, 20 minutos antes da aula e entrar para a sala? Falamos: claro que pode. Claro que pode. Entra, fica na salinha, acalma um pouquinho, aí nós podemos te convidar para fazer a prece de abertura. Fala: não, ainda não, quando estiver preparado sim, mas eu vou treinar. Então ele chegava assim 15, 20 minutos antes e ele entrava para a salinha. E nós ficávamos lá do lado de fora, às vezes dando um tempinho para ele, de tão especial que ele era conosco. Então Laerte levava no bolso um monte de papeizinhos com nomes: João, Manuel, Maria, Luiz, Carlos, Tereza, enfim. E ele colocava um em cada cadeira. Um em cada cadeira. Depois ele pegava, abria o Evangelho, lia a lição e explanava lindamente do Evangelho. De tal forma que eu e o seu José Hidalgo Lopes, que era o outro expositor, ficávamos à porta escutando, nos alimentando com aquelas palavras tão lindas. Era muito bom ouvi-lo. Depois que ele terminava, ele recolhia todos os papeizinhos, guardava, sentava-se e falava: hoje ainda não dá para fazer a prece. Assim foi. Foi passando alguns meses, chegou na festa de encerramento no final do ano. Bem no dia do encerramento, o Laerte sofreu um acidente e desencarnou com a moto. Nós ficamos muito tristes naquele dia. Tinha uma senhora chamada Dona Antônia, ela resolveu enquadrar todos os trabalhos do Laerte e colocar na parede, de tão especial que ele era. Passaram-se alguns anos, 5, talvez 6 anos, nós estávamos num trabalho de desobsessão na federação, quando um espírito se manifesta dizendo ser o Laerte, nos cumprimentou, citou o nosso nome, e depois disse: olha, eu agradeço muito as preces que recebi de vocês no momento do meu desencarne,
mas saibam todos de que eu não sofri nada, nada. Eu, quando me vi, eu estava no braço de amigos tão valorosos, tão carinhosos, me ajudaram em tudo, que só depois de ser muito ajudado, eu consegui me lembrar de perguntar quem eles eram. E eles nos responderam: nós somos aqueles espíritos que frequentávamos a aula do teu evangelho, que você colocava os nossos nomes nas cadeiras. Senhores, nós não estamos vendo os nossos amigos aqui, mas eles estão sendo socorridos e eles são trazidos por vós. Cada um de vós, quando chegam à casa espírita ou à casa religiosa, seja ela qual for, trazemos conosco amigos para serem esclarecidos. Quando nós nos atentarmos de que não somos só espíritos necessitados buscando ajuda na casa espírita, que nós trazemos sim espíritos para serem consolados e ajudados, nós vamos começar a compreender o que é a verdadeira caridade. Porque esta caridade que fazemos sem saber, muitos de nós estamos sabendo que isto é caridade quando vamos à casa espírita. Às vezes nos recusamos a ir à casa espírita porque nós temos outras atividades, outros afazeres mais importantes. Colocamos, outras atividades mais importantes. Mas não existe nada mais importante do que a religiosidade na criatura. Nós precisamos de assimilar o que Jesus quer de nós. Nós temos que começar a compreender, senhores, de que nós somos energias vivendo uma experiência humana. Nós somos muito mais do que isso. Nós temos esse escafandro, que é o corpo físico, desconfortável às vezes, que sente dor e nos impede de respirar, para burilarmos, para aprendermos, para crescermos. E se nós não nos utilizarmos daqueles ensinamentos do Mestre, vai ficar tudo muito difícil. Nós acabamos nos apaixonando pela matéria, pelo corpo físico, pelas coisas mundanas, e esquecemos que os verdadeiros valores são bem outros. São aqueles que a traça não rói, o tempo não corrói e que o ladrão não pode levar. Sede caridosos. Sem a caridade nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos fortalecer esse que vos fala. Viva! Nossa, ninguém almoçou hoje, dia de feijoada? O que tá? Nós colocamos um farol aqui, hein? O farolzinho está apagado, com a bateria dos senhores, daqui a pouco ele vai dar uma luminosidade danada aqui. Senhores, quando nós começarmos a assimilar melhormente Jesus, vão acabar todas as nossas dificuldades. Assimilar é ter coragem, sermos atrevidos no bem. Jesus nos deixa lição para cada situação que nós passarmos. Em todos os momentos, principalmente dos mais difíceis, nós nos reportamos algumas falas de Jesus, algumas experiências vividas por Ele, e nós vamos passar por estas situações, certamente. Éramos crianças, hoje vamos contar bastante histórias para podermos assimilar, as parábolas que Jesus contava justamente para ficar marcado, para nós nos lembrarmos depois o significado delas. Nós éramos crianças ainda, tínhamos uns 5 anos de idade, quando a nossa madrinha Dinorá nos viu numa situação muito difícil. Nós iríamos levar uma surra dos pais por termos feito uma coisa muito errada, que não é recomendado falar nesse horário. Nós fizemos uma coisa muito ruim, muito feia, e então estávamos já com medo da surra, da represália dos pais. Quando a madrinha nos chama, fala: vem aqui, não fique com medo. E ela uniu as nossas mãozinhas pequenas entre as delas, e ela respondeu assim com uma prece: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti Deus confiou, me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Nós sabemos que tem mais desta prece, mas a madrinha Dinorá, ela não sabia o resto, e nós não fizemos questão de saber o resto. Sempre que nós temos algumas dificuldades, nós pensamos na madrinha Dinorá, cerramos os nossos olhos e sentimos as suas mãozinhas agasalhando as nossas e nos apoiando. Assim é com Jesus. Nós precisamos de estar com Ele. Sempre nós vamos ser acalentados. Aqueles momentos sempre vão passar. Estas noções de caridade despertaram no nosso coração
o desejo de cada vez mais auxiliar a pessoa que sofre, a pessoa que passa por provações tão difíceis, ensiná-los a prece. Mas a prece verdadeira, a prece sentida, aquela ponte que liga a criatura ao Criador. Às vezes nós ouvimos as pessoas falar, eu rezo tanto, e quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não é assim que nós falamos às vezes? Temos que ver a qualidade da prece que nós proferimos. Não a beleza das palavras, mas o sentimento, a energia que colocamos nas nossas preces. E a prece não precisa de ser falada. Aí nós vemos a diferença da oração e da prece. A prece é um ato de se encontrar com Deus, de emanar seus sentimentos, de falar com Deus. A oração é colocar a prece em ação, tá assim, oração. Não existe prece mais linda do que quando nós ajudamos o próximo. Oração, orar e agir. Quando nós fazemos algo de bom ao próximo, nós estamos em oração, estamos ajudando o próximo. E, como dissemos anteriormente, ajudando muito mais a nós mesmos. Porque quando ajudamos os outros, os nossos problemas estão sendo sanados também. Nós ainda egoisticamente deixamos de fazer o bem ao outro, porque nós pensamos no nosso bem-estar ainda. Ainda não temos coragem de sermos atrevidos no bem. Temos dificuldades, mas depois que nós começarmos a compreender isso e sentir, principalmente agora neste momento da pandemia, nós nos sentimos assim afastados das pessoas e acabamos valorizando muito mais uma palavra, né? Um abraço. Que falta que faz um abraço? Solidão. E às vezes o maior necessitado está do nosso lado. Nós falamos, eu sou caridoso, eu saio pelas ruas distribuindo alimentação, eu saio para as casas espíritas para falar do Evangelho, para aplicar passe, eu vou para a minha religião, enfim, eu faço um monte de coisas boas. E eu deixo de fazer essas coisas boas, às vezes dentro da minha casa, procurando ser bom filho, bom marido, bom irmão, bom pai. Não percebendo, principalmente nós que moramos em apartamento, não percebendo o vizinho do lado. Quantas vezes nós passamos pelos vizinhos e não sabemos se ele é porta a porta conosco, não é? Ele mora no andar de baixo ou de cima. Às vezes o mais necessitado está morando pertinho da gente, mas nós não interagirmos, nós não nos conversamos, nós não falamos, nós não procuramos ajudar. Nós ficamos às vezes com o tempo ocioso e poderíamos ocupar o tempo fazendo uma caridade para conosco mesmo, tendo leituras mais edificantes, procurando uma programação melhor. Não é virar beato, não. Deixar de curtir um cineminha, um teatro, uma pizza com amigos, de forma alguma, mas nos policiarmos nos pensamentos. Não deixarmos nossos pensamentos saírem da linha da retidão. Não precisamos de coisas não boas para sermos felizes. Nós podemos evitar muitas coisas. A caridade começa dentro de nós. A paz do mundo começa dentro de nós. Se nós nos melhorarmos, nós vamos conseguir emanar energias para melhorar a nossa volta. Dentro dos nossos lares, quando as pessoas se conversam, quando as pessoas se respeitam, quando as pessoas procuram se ajudar. Nós ainda falamos aos casais, né? Se nós tivermos que fazer aquela coisa chata assim, como que chama o R, aquela discussão do casal? DR. Eu estou tendo tanto tempo assim... DR, né? Uma coisa chata, de repente, poxa vida, nós vamos poder fazer essa DR de uma forma mais calma, mais tranquila, procurar nos ouvirmos. Vamos dar uma volta na praça, de mãozinhas dadas, vamos conversar, vamos ver em que eu posso me melhorar, em que você pode se melhorar. Se alguém quiser xingar alguém, xinga alguém, mas lá fora, deixa essa energia lá fora. O templo sagrado do lar não pode ter essas energias. Lá é o nosso lugar de refazimento. E um hábito salutar também, antes de dormirmos, pegamos a mãozinha da patroa. Falamos, hoje é seu dia de fazer a prece. Aí a patroa faz a prece.
Ou amanhã é meu dia. E de repente alguém pisou na bola naquele dia, né? Fala, olha, não pode ficar sem rezar, hein? Jesus não gosta. E tem que pegar na mão para rezar, né? E hoje é seu dia. Então quando você for falar, você já pede desculpa. Olha, Jesus, faça com que ela perdoe que eu fiz a coisa errada, que amanhã é o melhor. Você vê, já aproveitamos o momento, já estamos descontraídos, já somos amigos de novo. Isso é caridade. É caridade, nós não sabemos ainda quais os motivos que nós estamos junto com aquela pessoa. O motivo que fez com que nós tivéssemos filhos juntos. Construímos uma família juntos. Nós não podemos desistir das coisas assim tão facilmente. Não deu certo, cada um para o seu lado, nada disso. Nós temos que conversar, nós temos que dialogar, nós temos que procurar nos entender. Em todos os segmentos da vida, temos que estar aberto ao diálogo, ao amor. Sede caridosos consigo. Por isso que é sede caridosos consigo primeiro. Porque se tiveres caridade consigo, terás com os outros também. Né? Não apontar o dedo, não julgar, porque nós não sabemos se podemos cair nos mesmos erros ou piores lá na frente, ou se já tivemos as mesmas falhas lá atrás. Precisamos nos policiar mais, ser mais compreendidos. Isso é caridade e começa dessa forma. Se nós não nos arriscarmos a ser mais atrevidos no bem, nós estaremos afastados das coisas boas também. Sintonia. Tem aquela fadinha do Peter Pan, a Sininho, que o Capitão Gancho queria voar e não conseguia. Como que esse menino faz para voar? A fadinha joga um pozinho na cabeça dele e ele não conseguia voar. Aí ele pergunta para a fadinha, mas por que ele voa e eu não voo? Aí a fadinha responde, é porque ele tem um pensamento feliz. Quando se tem um pensamento feliz, se dá leveza e a gente voa. É assim, é bem assim. O Walt Disney estava inspirado, não é? Porque pensamento é tudo. Tem a coisa chamada captação. Nós já falamos várias vezes, mas aqui nós vamos falar. Egrégora que nós fazemos nos nossos lares, na casa espírita, em qualquer outro segmento religioso. Egrégora é uma comunhão de pensamentos. Nós nos sentimos bem quando estamos numa casa religiosa, porque todos estão imbuídos nos mesmos pensamentos bons, não é? E nós estamos contribuindo com essa calmaria da casa. Olha que silêncio, que gostoso. Nós estamos contribuindo. Então nós fazemos aquela troca de energias. E todo mundo que chega aqui mais ou menos sai bem. E aquele que chega bem sai melhor ainda. É egrégora, uma comunhão de pensamentos. Agora, nós temos aqui no centro da cabeça um centro de força coronário. Nós captamos as energias do ambiente, do lugar. Em todos os lugares. Mas nós somos dois polos, positivo e negativo. Podemos captar também a negatividade. Mas como nós estamos bem sintonizados aqui com o bem, nesta egrégora de amor e paz, nós vamos captar o melhor, que penetrará pelo nosso centro de força coronário, vai passar pelo frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, genésico, baixo, esplênico, enfim, por todos os nossos centros de força, fazendo uma verdadeira varredura, retirando todas as negatividades que haviam neste corpo físico. Nós temos aqui no peito uma usina chamada coração. Coração é uma usina. Quando recebemos essas energias boas, essa usina chamada coração tem uma matéria-prima de boa qualidade, que são as energias mentais boas dos senhores. E esta bomba vai bombear um sangue verdadeiro, um sangue vermelhinho e puro, regando todos os órgãos e sistemas, levando consigo todas as enfermidades que haviam no corpo físico. Vê que legal? Nós captamos energia, a transformamos em melhor, fazemos a higienização física e espiritual, e depois nós temos saúde física. Com saúde mental e saúde física, as nossas mãos são levadas às boas atitudes. Precisamos disso para o benfazejo passe. Quando nós vamos tomar o passe lá dentro, o médium está assim, com as energias transformadas no melhor ainda.
E quem vai tomar o passe tem que estar receptivo ao passe também. Então ele participou também da mesma egrégora, dos mesmos pensamentos. Ele já se melhorou aqui, mas ali a troca de energias e ele sai cada vez melhor. É assim que funciona. Isso é caridade. Muito bem? Está todo mundo bem? Pode continuar? Viva! Viva! Acendeu o farol. Que a corda vai cortar a corda. Gente, nós vamos falar do sonho de Eurípides. Alguém já ouviu falar do Eurípides Barçanufo? Médium, fabuloso. Ele tinha uma faculdade mediúnica de bicorporiedade. Ele conseguia plasmar o seu corpo físico para outro lugar. Então ele poderia estar fazendo uma palestra aqui e está também se apresentando em outro canto. Mas a faculdade mediúnica dele é tão rara que dizem que Santo Agostinho só que tem, né, Clédson? Né? E tem outros anônimos aí, porque tem muitos espíritos aí altamente evoluídos entre nós, mas que não dão um ar da graça, mas estão trabalhando quietinhos, né? E esse nosso irmão, ele tinha essa coisa de poder interagir também com as outras pessoas. Ele era professor na cidade de Sacramento, e lá ele passava a lição na lousa, os alunos copiavam, estudavam e tal, e já conheciam o amor e a caridade que havia no Eurípides. Porque depois que ele passava a aula na lousa, ele sentava num cantinho, cerrava os olhos e ia trabalhar. Ele ia com onde ele quisesse, através do pensamento. Depois ele retornava, terminava a aula, né? Enfim, era dessa forma que ele agia. Um dia estava chovendo demais e seu Eurípides estava ali, sentadinho na cadeira, e os alunos todos quietinhos, respeitando aquele momento, que sabiam que seu Eurípides estava trabalhando. Quando chegou um boiadeiro, ele chegou com a charrete correndo, dizendo: "Seu Eurípides, seu Eurípides!" E o seu Eurípides então estava demorando para voltar, mas voltou assim, rápido. E aí o boiadeiro disse: "Olha, seu Eurípides, o senhor poderia me acompanhar até em casa, porque a minha esposa está para dar à luz e não tem ninguém que possa ajudá-la. Eu só conheço o senhor, que pode ajudá-la a ter um neném, não é? Aqui nós não temos parteiro", que Eurípides fazia tudo, né? Eurípides falou: "Tá bom, eu vou, filho, mas fique tranquilo, porque o seu filho já nasceu e a sua esposa está muito bem. Eu vou para fazer visita, mas um outro dia." Quando o rapaz retorna à casa, ela diz para ele assim: "Olha, você mal saiu daqui, o seu Eurípides chegou, nos ajudou com o parto, deu banho na criança, já fez um envelopinho com a criança e ainda deixou uma sopinha preparada para você quando voltasse." Né? Isso é caridade. Eurípides, certa vez, deitou numa rede e aquele dia estava diferente. Ele sentiu o seu espírito deixar o corpo físico e ele subia. Ele sentia o vento nos cabelos. De repente ele se pegou com tanta emoção, ele estava muito emocionado e ele não arriscava abrir os seus olhos. Ele sentia a presença de Jesus. Ele fala: "Mas é Jesus? É Jesus? Será que é Jesus? Eu não vou me atrever a abrir os olhos, eu sou muito pequeno para estar perto de Jesus." E assim, com os olhos cerrados ainda, ele se atreveu a fazer uma pergunta: "É o Senhor Jesus?" E nada de resposta. "É o Senhor Jesus?" E nada de resposta. Depois de algum tempo, ele resolve perguntar: "O senhor está triste por nós não fazermos aquilo que o senhor quer que façamos? Por estarmos nos maltratando?" Então, ele tem a resposta dentro da sua cabeça: "Não, filho, de forma alguma eu ficaria triste. De forma alguma eu ficaria triste. Eu, às vezes, me preocupo com aqueles que já sabem tanto e nada fazem para mudar. Nada. Mas quando nós fazemos por ignorância e por falta de conhecimento, nós precisamos cada vez mais ajudar essas pessoas.
Eurípides voltou e nunca mais deixou um só dia de trabalhar na caridade. Nós temos essas oportunidades, sim. A cada um é dado conforme as suas obras, conforme os seus merecimentos. Essa faculdade mediúnica do Eurípides é uma faculdade mediúnica de merecimento, conquista, não é? Ele já estava preparado para esta mediunidade para poder ajudar e socorrer aos outros. Jesus nos alerta que nós somos pequenos deuses, podemos fazer o que ele fazia e muito mais. Mas nós não acreditamos, porque, senhores, nós acreditamos em Jesus? Sim, todo mundo acredita em Jesus? Nós acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai chegar ao Pai a não ser por Ele. Muito bem? E por que nós não fazemos o que Ele pede? Aí é que está a dificuldade. Ele não nos pede para nós, lemos esses dias aí, para nós escalarmos o Everest, para atravessarmos a nado o Canal da Mancha. Ele não nos pede coisas assim difíceis de serem feitas. Ele só nos recomenda para amai-vos uns aos outros. Só isso. E nós temos dificuldade de nos amarmos. Sabe, nós deixamos o fermento crescer. Quando alguém nos fala uma palavrinha que nós não gostamos, nós já fazemos biquinho. Não gostei do que ele me disse. E passa um momento, aquilo aumenta, ninguém não se perdoa, o outro nem sabe o que está acontecendo, né? Fala, por que eu fiz para você? Fala, você me maltratou, não quero conversa com você, não preciso de você, não é assim? E nós vamos deixando. Isso vai dificultando. Nós só vamos deixar a órbita terrestre ir para situações melhores, para mundos superiores, quando nós pararmos com esse melindre e não tivermos nenhum desafeto aí. Se ele não nos perdoa, ele tem um problema. Eu tenho capacidade de perdoá-lo e vou perdoá-lo. Porque isto é fermento, senhores. Vai aumentando. Começou com aquela conversinha fofoquinha, nós não fizemos as pazes. Aí nós vamos ter que reencarnar de novo só por causa desse probleminha. Acreditam nisso? Voltar na mesma situação só para nos perdoarmos. Aí nós não conseguimos nos perdoar ainda vivendo nos mesmos lugares. De repente nós nascemos na condição de pai e filho, mãe e filho, para podermos ficar perto. Irmãos, para poder ficar perto. Aí tem alguns irmãos que dizem assim, olha, ele é meu irmão, mas eu não suporto nem ficar perto dele. Eu não suporto olhar a cara dele. Irmãos sanguíneos. Dali a pouco nós reencarnamos como chipófagos, assim grudados um no outro, frente a frente para o crime, um olhando para o outro assim. E um pega e fala assim, eu sei que você não gosta de cebola, eu vou comer cebola. E aí? Tem que aguentar o bafo. Todas as oportunidades nos são dadas. Todas. Até o dia que nós entendemos que precisamos de nos perdoar, nos aceitar. Então nós não podemos deixar virar o bolo grande, enorme, esse fermento. Uma ideia dada pelo Cristo é nos perdoarmos imediatamente. Ou começarmos a compreender que somos diferentes e essa diferença não nos faz inimigos. Que ele tem uma maneira de pensar e eu tenho outra forma. Isso chama-se respeito. Às vezes nós não concordamos com a ideia de fulano em determinado ponto de vista e ele também não o nosso, mas nós respeitamos. Se nós quisermos impor aos outros as nossas ideias, isso chama-se colonialismo ou colonialismo, não é? Como se queira chamar. Nós temos o direito de pensar, nós temos o direito de agir, nós somos seres individuais, somos espíritos, somos uma fumacinha encarnada na forma humana para podermos burilar, vencer as nossas más inclinações, produzir o bem e progredir na direção de Deus. Nós temos ainda muitas outras coisas para serem feitas. Nós estamos aqui num ano letivo. O planeta Terra é uma escola para nós aprimorarmos conhecimentos e nos prepararmos para irmos para escolas melhores. É assim que começa.
Lá atrás, nós já éramos simples e ignorantes. Nós habitávamos um planeta tão atrasado, comendo galinhos de árvores cortados com machadinha de pedra. Hoje já sentamos a uma mesa, já temos atitudes diferentes de educação. Mais para frente é muito maior. E se nós não conseguirmos nos perdoar, nos aceitar, nos entender e ser caridosos para com os outros e conosco mesmo, se nós ainda não conseguirmos perdoar os nossos irmãos, saibamos que em mundos superiores as leis também modificam. As leis do amor se modificam. Lá nós teremos que amar os nossos supostos inimigos muito mais do que a nós mesmos. Porque se eles ainda se posicionam como nossos inimigos, é porque eles ainda são carentes das verdades que eu já possuo. Eu já aprendi. Nós, espíritas, falando do espiritismo agora, não queremos e não desejamos ser melhores do que ninguém. Nós procuramos ser melhores do que nós mesmos a cada dia. Nós não estamos em uma competição, muito pelo contrário, como diz o Chico Xavier, aos outros dou o direito de ser como são, e a mim a obrigação de ser cada vez melhor. Nós já temos um dia de evangelho, nós precisamos de começar a pensar nisso na hora das nossas preces, como Santo Agostinho fazia. Ele revivia todos os momentos que teve naquele dia. Todas as coisas ruins que ele fez, ele procurava colocar na cabeça para o dia seguinte consertar. As coisas boas, ele guardava consigo também, para no dia seguinte fazê-las melhor ainda. Nós estamos aqui só para isso, para crescer. E o maior empecilho que nós temos para esse nosso crescimento ainda é a falta de caridade, mais para conosco mesmo. Porque quando nós nos amarmos, nos respeitarmos, nós vamos dar ao outro. Jesus nos alerta, é dando que se recebe. Se nós ainda não somos caridosos, se nós ainda não praticamos o bem, nós não podemos recebê-lo também. Então a iniciativa é nossa. Nós já estamos nos alongando nas nossas conversas, nas nossas palavras, esperamos que as nossas palavras possam surtir um efeito positivo em cada um de vós. Pelo menos tentamos, caprichamos, mas esperamos que tenhamos atrevimento no bem e possamos sair daqui deixando essa casa, levando algo de melhor que nós pudermos ter dito e termos o atrevimento no bem para nos transformarmos para melhor. As vibrações, humildemente nós pedimos a todos para cerrarem os olhos físicos e com os olhos do Espírito muito ligados, nós doaremos o que de melhor tivermos em nosso peito. Vibrações intensas pela paz do mundo, por todos os governantes e por todos os governados, pelos nossos irmãos do Afeganistão, para que cheguem a uma solução com o menor desgaste possível. Vibremos a todos os governantes e governados, para que deem ao povo o que de melhor for possível, em educação, em saúde, em alimentação, em moradia, em lazer, nos bons trabalhos, para que o povo possa dignamente sustentar-se. Vibremos aos vigilantes do planeta, a todos os biólogos, cientistas, médicos, biomédicos, agricultores, agrônomos, botânicos, indígenas, indigenistas, sertanejos, sertanistas, mateiros, caiçaras, ao Greenpeace, a menina Greta Thunberg, ao Projeto Tamar, a família Schumann, a todos que lutam contra o aquecimento global, a favor da fauna, da flora, das florestas e dos mares. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados a todos de boa vontade.
Vibremos a todos os lares, principalmente aos lares desajustados, desestruturados, desequilibrados. Vibremos a esse lar que nos abriga, acolhe e agasalha, e que daqui sejam retirados miasmas, pensamentos, formas e entidades. E todos que aqui chegarem, sintam-se infinitamente melhores do que quando aqui não estavam, principalmente se vierem com malévolas intenções. Vibremos a espiritualidade amiga que nos assiste, abnegados irmãos que intercedem em nosso favor, principalmente nos momentos mais difíceis. Vibremos a todas as boas religiões e a confraternização religiosa. Vibremos a nós mesmos se merecermos, e se não merecermos, que nos seja dada por misericórdia. Deixaremos em aberto as melhores vibrações de amor, de paz, de reconforto e de equilíbrio, para que sejam estas levadas, onde as necessidades ainda se façam maiores. Vibremos a cada um de vós que nos acompanharam nestas palavras, nestas vibrações. Vibremos a espiritualidade amiga que intercede em nosso favor e nos assiste nesse momento. E em agradecimento vibremos a Jesus por permitir que falemos do Teu Evangelho. E logo mais, ao nos recolhermos ao leito para o repouso noturno, enquanto que o corpo físico recupera energias e saúde, ao espírito liberto na expansão da alma, tenha oportunidades de dar continuidade nestas atividades do bem, para que possamos ser caridosos para conosco, aproveitando as oportunidades em que somos verdadeiramente espíritos e somos mais poderosos. Deixaremos em aberto as melhores vibrações para que sejam levadas onde as necessidades ainda se façam maiores. Que possamos dormir para o bem, graças a Deus e a Jesus, graças aos amigos da luz. Por favor, senhores, repitam conosco com força do coração. Eu sou luz. Eu sou luz. Em Jesus. E com Jesus. Acreditem nisso. Muita paz a todos.